Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos, não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Esse texto está em Mateus capítulo 19, versículo 14. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão bíblica, estaremos orando juntos. Esse texto que escolhi para a nossa reflexão de hoje está falando sobre as criancinhas. Mas aqui nós vamos tirar ensinos para a nossa própria vida. Eu vou ler para você um versículo anterior a esse. Está escrito o seguinte: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. E no versículo 14 está escrito que Jesus disse aos seus discípulos: Deixem os pequeninos, ou seja, as crianças, virem a mim. Não as impeçam de vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Nos outros evangelhos, nós vamos ver também escrito que aqueles que são semelhantes a essas crianças pertencem ao reino de Deus. Aqui eu quero trazer para nós uma reflexão que vai nos ensinar algumas características, alguns comportamentos que nós devemos ter. São requisitos necessários na vida de todo cristão, na vida de todo discípulo de Jesus, de todo aquele que segue os ensinos de Jesus Cristo, que busca viver a palavra de Deus. É claro que aqui eu não vou colocar todos os requisitos, até mesmo porque não tenho condições de saber todos eles, mas aqui eu vou te apresentar pelo menos uns 4 requisitos. O primeiro que quero lhe informar é o seguinte: as crianças, elas são inocentes. Isso mesmo. Quando eu me refiro à palavra inocente, eu estou me referindo à falta de determinado conhecimento. No conhecimento do mal. Porque quando uma pessoa não tem conhecimento, nós a chamamos de ignorante. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não tem determinado tipo de conhecimento. E aqui nesse caso eu estou usando a palavra inocente. Inocente não no sentido de uma pessoa que está sendo acusada de algo que não fez. Não é isso. Na palavra de Deus, lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Sejam excelentes para o bem e inocentes para o mal. O que ele quis dizer com isso? Que nós devemos ser grandes conhecedores do bem. Nós devemos buscar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é agradável. Sermos grandes conhecedores do bem para praticarmos o bem. E até mesmo Tiago escreveu em sua carta que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 16, versículo 19, escreveu que nós devemos ser excelentes para fazer o bem, praticantes do bem. Assim como Jesus nos ensina que devemos ser uma árvore de bons frutos, que produz bons frutos. E lá nesse mesmo ensino, o apóstolo Paulo ensinou que nós devemos ser inocentes para o mal. Ou seja, não devemos conhecer o mal, não devemos buscar conhecimento das coisas malignas, das coisas das trevas, das práticas repugnantes, que são reprovadas por Deus. É nesse sentido que eu digo para você aqui que nós devemos ser inocentes como uma criança. Nós sabemos muito bem que existem certos tipos de assuntos que os adultos não conversam
perto das crianças, justamente por causa disso, por causa da inocência da criança, porque a criança ainda não atingiu certa maturidade para lidar com determinados tipos de assuntos. E quando se tratam de assuntos inaceitáveis pela palavra de Deus, como por exemplo assuntos indecentes, assuntos que possuem palavras torpes, palavras que não edificam, coisas que são relacionadas àqueles que são das trevas, que servem ao próprio Satanás. Essas coisas nós devemos evitar até mesmo entre nós que somos adultos. Em um lugar no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também escreveu sobre isso. Se não me engano, está lá na carta aos Filipenses. Ele diz o seguinte: tudo aquilo que for bom, que for justo, que for correto, que for amável, que for louvável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso nós devemos pensar. Ou seja, tudo aquilo que for contrário a essas coisas boas, nós não devemos pensar e muito menos conversar sobre essas coisas. E nós sabemos muito bem que as crianças, elas são inocentes, elas têm um certo nível de pureza no seu coração. E é sobre isso que estou falando aqui. Jesus Cristo falou e está registrado aqui em Mateus capítulo 19, versículo 14. Deixem os pequeninos, as criancinhas virem a mim, porque delas pertencem, é o reino dos céus. O reino dos céus pertencem àqueles que são semelhantes às crianças. E uma das características das crianças é que elas são inocentes quanto às coisas más. Nós também devemos nos tornar inocentes e nos purificar de todo mal, de toda injustiça, de tudo aquilo que não agrada a Deus, evitar e eliminar todo tipo de palavra e atitudes que não agradam a Deus e também os pensamentos e sentimentos dos nossos corações. Outra característica que separei aqui para falar sobre as crianças, elas são simples, elas são humildes. Acredito que você já observou que é muito fácil você deixar uma criança alegre. É muito fácil você satisfazer uma criança através de uma brincadeira, em uma diversão e até mesmo através de um alimento. Você consegue deixar uma criança alegre apenas lhe dando um pirulito ou uma bala. Você também não precisa gastar muito dinheiro ou ter muito trabalho para alegrar o seu filho na sua casa ou até mesmo na rua. Uma simples refeição vai deixar essa criança alegre, como por exemplo, prepare um suco e uma pipoca. Essa criança vai ficar muito feliz. Elas se contentam com aquilo que nós lhe apresentamos. E em algum lugar na palavra de Deus, o apóstolo Paulo também deixou registrado que nós devemos nos contentar com aquilo que nós temos. Nós devemos ser satisfeitos, gratos a Deus por aquilo que nós já temos. Isso não significa que nós não podemos desejar coisas melhores e maiores, mas nós não devemos ignorar e ser ingratos a Deus por aquilo que nós já temos. E essa é uma das características das crianças. Elas são simples e elas são também humildes. Agora, uma outra característica também que eu observo nas crianças e nós também, como filhos de Deus, devemos ter é a dependência em Deus. Nós sabemos muito bem que uma criança, ela depende do seu pai. E além de depender, ela confia no seu pai, ela confia na sua mãe. Uma criança, ela não se preocupa em trabalhar, ela não se preocupa em como ela vai comprar a sua roupa, em como ela vai ter o seu material escolar. Ela não se preocupa em como ela vai adquirir o seu alimento, porque o seu próprio pai e a sua própria mãe
lhe trazem essas provisões. Tudo chega em suas mãos na devida hora, na hora certa. Até mesmo porque a criança está vivendo em uma fase de sua vida em que ela está sendo educada, ela está sendo criada pelos seus pais. Ela precisa chegar em um certo nível de maturidade. Por isso, ela precisa de pessoas para cuidar delas. Por isso, os seus pais, eles cuidam de seus filhos, lhes fornecendo as coisas que eles precisam. E assim Deus faz comigo e faz com você. Eu não estou dizendo que nós devemos ser como criança, no sentido de que elas não trabalham, falando, querendo dizer ou transmitir a ideia de que nós não devemos trabalhar e nem preocupar em comprar as coisas. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer no sentido da dependência. Nós, por exemplo, Jesus Cristo fala sobre isso ali em Mateus no capítulo 6, que nós não devemos andar preocupados e nem ansiosos com o que nós vamos beber, comer ou vestir, porque os ímpios, os pagãos, eles se preocupam e correm atrás dessas coisas. Mas nós, os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus, aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, eles não ficam desesperados, preocupados, ansiosos por causa dessas coisas. Eles não perdem a sua paz, o sossego, por causa dessas coisas. Ao contrário disso, eles trabalham sim, mas sabem que no devido tempo, da maneira correta, a provisão de Deus vai chegar em suas vidas. É nesse sentido que nós devemos ser semelhante a uma criança. Nós sabemos que a nossa dependência vem de Deus. O nosso provedor é o nosso Deus. Assim como o Pai provê o sustento em uma casa para toda a família, como também para todas as crianças, assim o nosso Deus nos provê todo o nosso sustento. E nesse sentido nós devemos nos colocar na posição semelhante à de uma criança, que confia no seu pai e sabe que todas as coisas que ela precisar vai chegar em suas mãos no devido tempo. Uma outra característica também que eu observo nas crianças, e na minha opinião é a característica que mais me chama a atenção, é a habilidade que uma criança tem de não guardar rancor, de perdoar as pessoas que lhe ofendem. Nós podemos ver isso quando os pais lhe corrigem e também quando elas têm alguma briga, algum atrito com outra criança. Uma criança, em um determinado momento, ela pode brigar, discutir, entrar em conflito com outra criança por causa de algum brinquedo, mas dentro de poucos minutos ou até mesmo poucos instantes, logo ela está ali brincando com a mesma criança, como se nada tivesse acontecido. E quantas vezes nós já entramos em conflito com pessoas, atritos, discussões, desentendimentos e ficamos por dias, semanas, meses e até anos sem conversar com aquela pessoa porque nós tivemos a dificuldade de liberar o perdão, ao contrário do que acontece com uma criança. Essa questão é algo muito importante, isso é algo muito sério e urgente. Talvez seja esse o motivo pelo qual eu considero essa característica a que mais me chama a atenção. Jesus Cristo, ele nos ensinou o seguinte: se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, o nosso Pai, ele não vai nos perdoar. E essa questão do perdão é muito séria, principalmente vindo da parte de Deus, porque no céu só vai entrar as pessoas perdoadas por Deus. Veja bem, a essência, a principal mensagem do Evangelho se consiste em que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não vai perecer,
não vai sofrer a condenação eterna, porque vai ser perdoado por Deus, vai ser justificado por Deus, porque Jesus Cristo morreu, ele teve o seu sangue derramado, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Ele veio trazer os ensinos do Pai, a vontade do Pai para nós. E todo aquele que crê nessa mensagem é aceito por Deus, ele é perdoado por Deus. E quem tem o perdão tem o seu nome escrito no livro da vida, tem comunhão com Deus, vai viver a eternidade com Deus. Mas aquele que não perdoa o seu próximo, assim como Deus o perdoou, esse aí não será perdoado por Deus. Jesus Cristo deixou vários ensinos falando sobre o perdão. Um deles está ali naquela parábola aonde o Senhor tinha um servo que tinha uma grande dívida, uma dívida impagável. Então ele mandou que aquele homem fosse preso com sua esposa e seus filhos até que aquela dívida fosse paga. Mas aquele homem implorou ao seu senhor, implorou grandemente, dizendo para ele o perdoar, porque ele o pagaria de alguma forma. O seu senhor teve misericórdia dele e soltou ele e deixou ele embora, lhe perdoando toda a dívida. Mas vejam bem, esse homem que foi perdoado pelo seu senhor, ele tinha alguém que também lhe devia e mandou fazer a mesma coisa, mandou prender aquele homem, porque aquele homem não tinha dinheiro para pagar. Aquele conservo daquele servo, ele implorou, assim como o servo havia implorado ao seu senhor. E ele não fez igual, ele não liberou o perdão para aquele seu conservo, assim como o seu senhor havia lhe liberado perdão. Então, os seus colegas de trabalho, vendo isso, foram até o seu senhor, o maior, que havia liberado o perdão para aquela dívida maior, e contou o que estava acontecendo. Então aquele senhor chamou aquele servo e falou com ele: servo mau, por que você não perdoou o seu conservo da mesma maneira que eu lhe perdoei? E a Bíblia diz que ele foi lançado nas trevas exteriores, onde haveria muito choro e ranger de dentes. Essa parábola aponta muito bem para o que vai acontecer no dia do juízo final. Infelizmente, não há como fugir e nem negar isso. Infelizmente, isso vai acontecer com muitas pessoas. Muitas pessoas estão sem a salvação porque não perdoam o seu próximo. Inclusive, pessoas envolvidas com a palavra de Deus, envolvida com as coisas do reino de Deus. E é perigoso isso, porque muitas pessoas acham que porque estão envolvidas com a palavra, porque ouvem a palavra, porque frequentam a igreja, ou até mesmo fazem a obra de Deus, ou são dizimistas, ou porque oram, ou porque creem em Deus, elas acham que a sua salvação está garantida por causa dessas práticas. Mas existem coisas que impedem essa pessoa de ser salva. E uma delas é a falta de perdão. Aquilo também que nós chamamos de rancor. Nós não podemos guardar rancor contra o nosso próximo. Nós devemos liberar o perdão para o nosso próximo, ainda que isso seja algo muito difícil, ainda que venha demorar. Mas nós precisamos, todos os dias, nos apresentar a Deus em oração, apresentando Ele a nossa situação, a nossa dificuldade de liberar o perdão, pedindo a Ele que trabalhe no nosso coração, na nossa alma, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, nos trazendo a cura, nos libertando desse mal que nos impede de liberar o perdão, pois nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem para que o nosso Pai Celestial venha nos perdoar. Então, essa é também uma característica que possui na vida das crianças que nós também precisamos ter para que o nosso Pai Celestial nos aceite, para que o reino dos céus também venha nos pertencer. Então aqui está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 14:
deixem os pequeninos, não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E aqui eu deixei para você, para a sua reflexão, 4 pontos, 4 características que existem nas crianças e você também precisa ter. Eu também preciso ter. Todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e temos a esperança da ressurreição, da vida eterna, todos nós precisamos ter. Essas características são inocência, simplicidade com humildade, dependência e confiança em Deus e perdoar as pessoas, não ter um coração rancoroso. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus querido, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados e por todas as vezes que não demos atenção aos ensinos do Senhor, por todas as vezes que endurecemos os nossos corações, dificultando a prática do perdão. Nós te pedimos, meu Pai, que o Espírito do Senhor venha nos convencer, que o Senhor venha lançar a luz do Teu Evangelho na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, que nós venhamos liberar o perdão. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha trabalhar no nosso ser para que nós tenhamos facilidade em perdoar as pessoas, assim como as crianças também têm facilidade em perdoar. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor tire do nosso coração todo o rancor, toda mágoa, todo o ódio. Que o Senhor venha, meu Deus, nos libertar de todo esse mal que nos impede de perdoar aquele que nos ofendeu, que nos magoou e que nos machucou. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha colocar em nós todas as características que possuem em uma criança, como, por exemplo, essas que eu mencionei aqui nessa mensagem. A inocência, que todos nós tenhamos uma mente e um coração puro, uma mente e um coração inocentes, meu Deus, livres de toda a maldade. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha colocar em nós a simplicidade, que o Senhor venha colocar em nós a humildade, que nós sejamos gratos ao Senhor por tudo o que nós temos, meu Pai. E também, meu Deus, que nós sejamos dependentes do Senhor, que o Senhor venha colocar em nós fé no Senhor, para que nós venhamos crer que o Senhor pode nos prover todas as coisas e nada nos faltará. Pai querido, eu te peço, enche-nos com teu amor, enche-nos, meu Pai, com os frutos do teu Espírito Santo, que cada dia nós venhamos parecer mais e mais com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe todas as áreas da vida dessa pessoa que está me ouvindo. Abençoe a casa dela, abençoe o trabalho dela, abençoe o local que ela está agora me ouvindo. Que o Senhor abençoe o casamento dela, a vida sentimental e conjugal. Abençoe o marido, a esposa, abençoe os filhos, os irmãos, os pais, os parentes, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Que o Senhor venha cessar toda contenda, eliminar todo mal, toda divisão, que o Senhor venha manifestar a tua presença e venha prevalecer a paz do Senhor no lar dessa pessoa que está me ouvindo, na casa dessa pessoa, no trabalho dessa pessoa, no local em que ela está me ouvindo neste momento. Eu te peço, meu Deus, que não falte a provisão financeira, material, que não falte o alimento, que não falte o vestuário. Deus querido, que não falte também a saúde. Se tem alguém me ouvindo que está com alguma enfermidade no corpo, alguma doença, alguma dor, que o Senhor venha, meu Pai, operar o milagre do Senhor, trazendo a cura, para que essa pessoa venha testemunhar o poderoso nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo, e acima de tudo seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. Deixe o seu like caso você tenha gostado dessa mensagem e não deixe de compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus.
Se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. E se você deseja receber diariamente versículos bíblicos, devocionais e também os vídeos que posto aqui no canal, se inscreva no meu novo canal do WhatsApp. Eu estou deixando o link fixado nos comentários ou pode estar também na descrição. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.